en especial sobre las drogas, porque para mí es un tema sumamente importante que nosotros como médicos sepamos de qué hablamos, principalmente entre nosotros y entre los pacientes. Pase, por favor. ¿Está funcionando? No. No está funcionando esta computadora. Creo que es por la distancia. Puede ser. Vamos a empezar por algunas definiciones básicas, solo para recordar de lo que ya sabemos, ¿está bien? La adicción, lo que damos acá siempre, todos los días, es la dependencia física a una sustancia. Se refiere al uso permanente, frecuente e incontrolable de determinada sustancia. Eso es lo que estudiamos acá en personalidad, adicción y neurotransmisión. La dependencia es una demanda que hace al organismo para consumir esa sustancia. Es muy interesante que sepamos también la tolerancia, que es el estado que presenta el cuerpo cuando se acostumbra con la sustancia, ¿cierto? Entonces tenemos ese grado de dependencia física. Un síndrome de abstinencia es una serie de síntomas somáticos y psicológicos característicos de la droga, que se produce como consecuencia del cese o reducción de la dosis tras un consumo prolongado. El cuerpo se acostuma a tal punto que demanda demasiada energía para intentar combatir ese proceso. Y un consumo problemático es la relación que estabelece el sujeto, el individuo con tal sustancia, ¿cierto? Y siempre implica una cuestión de adicción. Pase, por favor. Bueno, otra definición importante que para mí, nosotros tenemos que saber. Bueno, un fármaco es cualquier sustancia que se utiliza para un diagnóstico, un tratamiento, curación o la prevención de una enfermedad o para tratar afecciones que repercutan en la estructura o funcionamiento del organismo. Acá tenemos la insulina, el paracetamol, el omeprazol, aspirina, etc. Pase, por favor. Un medicamento, a su vez, es un preparado farmacéutico que está obtenido a partir de principios activos con o sin sustancias auxiliares. Está apresentado en una forma terapêutica, una forma farmacéutica como cápsulas, jarabes, pastillas, etc. Acá tenemos los analgésicos, antibióticos, antidepresivos, etc. Pasa. Acá una cosa interesante son los remédios. Essa definição é qualquer recurso ou meio de ordem químico, físico ou psicológico utilizado para produzir um cambio favorável em las enfermidades, já seja para aliviá-las ou saná-las. Assim que a atividade física é considerada um remédio, técnicas de respiração, yoga, massagens terapêuticos, crenças, ir à igreja de certo modo é um remédio. Passa. E aí chegamos às drogas. A droga é uma substância química que farmacologicamente atua no sistema nervoso central, que al ser utilizada produce determinados efectos placenteros y ahora voy a empezar la diversión. Por favor, pase. Acá tengo una clasificación re básica de las drogas. Es lo que tenemos, es el básico de la farmacología, lo que ustedes van a ver en fármaco. Así que tenemos los estimuladores del sistema nervioso central, los depresores y los alucinógenos. Os alucinógenos voy a dedicar una clase exclusiva para eso porque es interesante. Existen diversos tratamientos que se pueden dar para los alucinógenos. Me gustaría mucho de compartir ese conocimiento. Pase, por favor. Vamos a hablar ahora de sustancias que son productoras de adicción, dependencia y todo lo que hablamos acá siempre que nos vemos. Entonces vamos a hablar de los estupefacientes, los psicotrópicos que estão aí e já vou explicar porquê, e os inaladores voláteis. Começando com os estupefacientes, temos o ópio como representante principal, que vem da amapola, que é uma planta, certo? O ópio de aí se deriva a codeína, que pode ser usada para tratamento da tosse, certo? Também temos a morfina, que é utilizada para tratamento de dores intensos, outros alcaloides e a heroína, que é uma droga pesada. A heroína pode ser injetada, consumida por vía oral. Por favor, pase. Ahí, no sé si ustedes vieron en la serie la del patrón del mal, en la que Pablo, cómo arranca él
siendo traficante, teniendo todos los campos de amapola. Y era como que la gente terminaba trabajando dentro de esos campos, o sea, sembraban y cosechaban todo lo que era amapola y después lo comercializaban. No, no era Pablo, era la serie del Chapo. El Chapo. Seguindo com os estupefacientes, a cocaína é outro representante, certo? Provém das plantas de coca. Provoca um estado de alerta constante que afeta o sistema digestivo, respiratório, libera neurotransmissor chamado dopamina, que todos nós conhecemos, e altera a concentração do indivíduo por determinado período de tempo. O crack é um derivado dessa substância, pero concentrada, muito mais forte e sumamente adictiva. Passa, por favor. Agora, pensando com os psicotrópicos, temos três subgrupos, que são os psicolépticos, que são depressores, os psicoanalápticos, estimuladores, e os psicodislépticos, que alteram o juízo por um determinado período de tempo, e já vamos entender por quê. Os psicolépticos, que são os depressores, estão representados por os hipnóticos, os neurolépticos, os sedativos e os ansiolíticos. Favorece o sonho, diminui o nerviosismo, a angústia, a ansiedade. Sua ação diminui a reação do sistema nervioso central. Se são mesclados com álcool, são muito perigosos porque potencializam seus efeitos e podem levar incluso à morte. Os neurolépticos, conhecidos como antipsicóticos, são usados bajo a supervisão médica em enfermos psiquiátricos para tratamento de ataques psicóticos, como a paranoia, e os pacientes que sofrem de esquizofrenia, que é uma enfermidade incurável por definição. Passe. Seguindo, outro grupo, os psicoanalápticos, que são estimuladores, estão representados por as anfetaminas, as metanfetaminas, êxtasis e as taxas. Suprime el hambre y el sueño. Las personas que consumen en general se sienten como superhombres. Contrarrestam efeitos de los sedantes, por isso podem ser usados como antídotos em uma sobredose de sedantes. Seus efeitos secundários são a excitação do organismo, sudoração excessiva e elevação de realidades com desvarios. Uma observação importante que pus aí são muito utilizados em tratamento de obesidade, e são medicamentos que são extremamente supervisionados. Os psicodislépticos que alteram o juízo, aí vamos começar porque, mira, deforma o juízo e provocam paranoia, alucinações, poder e invulnerabilidade. A mais conhecida é a marihuana e eu discordo completamente disso, com todo respeito para as pessoas que estudaram, porque a marihuana não causa alucinações, pode causar paranoia se o indivíduo consome de maneira recreativa durante muito tempo. E já vamos discutir isso também. Se fuma ou se usa de forma tópica, as substâncias psicotrópicas mais conhecidas é o delta-9-tetrahidrocannabinol, que também é conhecido como THC. Seu uso recreativo está sendo estudado desde a década de 50. Já vamos entrar nesse tema também. Perdão? Estamos falando primeiro de usos recreativos da droga, já vamos entrar em cannabis medicinal e vamos entender por que tudo isso estou discordando. Assim que, um ratito, por favor. Fumar marihuana pode causar sequedade da boca, urgência de comer, que se chama la hija acá entre ustedes, a sensação de bem-estar, sonolência, taquicardia, ojos rojos. E esse grupo também pode encontrar LSD, a mescalina, a psilocibina, que são os hongos mágicos, a substância azul de los hongos mágicos. Passe, por favor. E aí, para finalizar esse grande grupo, temos os inalantes voláteis, que são substâncias que produzem vapores químicos que provocam um efeito psicoativo, um estado de alteração mental. Generalmente é consumido por pessoas de escassos recursos porque é barato e a maioria dos usuários são menores de idade. Acá não sei se é tão comum, mas no Brasil teníamos tipos anos atrás que consumiam uma coisa chamada pegamento de sapateiro. Sí, No sé es si común. acá es común. Común. Sí, es común. Bueno, la clínica de esa droga sería la euforia, los mareos, una risa incontrolable, pérdida de apetito, alteración de la memoria a corto plazo, problemas de atención y juicio.
Os efeitos adversos seriam ansiedade, pânico, paranoia e disforia. Passa. E agora vamos falar de drogas pesadas de verdade, porque hasta agora estamos falando de drogas que são bem consumidas, são consideradas drogas pesadas, mas vamos ver que não tanto. Como vocês podem ver, esse é um gráfico de NUT, é uma escala de NUT, de David NUT, um investigador muito conceituado no Reino Unido, que hizo uma investigação durante anos para determinar quais são as drogas mais pesadas e as que causam mais dano, não somente ao indivíduo, à sociedade. E aí, não sei se pode ver com a letra pequena, mas o álcool está em primeiro lugar disparado. É uma droga aceitada socialmente e que tem muitos perigos para a sociedade. Seguido disso, temos a heroína, o crack, que é sumamente adictivo. Temos também a metanfetamina, a cocaína, o tabaco, as anfetaminas, sim, e o cannabis aí no meio. E mira, por curiosidade, temos o LSD e os hongos mágicos no final da lista, que praticamente não causam nenhum problema do ponto de vista toxicológico ao paciente. E vou deixar esse detalhe para a classe de eutróficos. Como se chama? Dos hongos mágicos, passa por favor. Bueno, como havia comentado, o álcool é uma droga socialmente aceitada, por isso involucra danos nos que incluem a saúde mental, danos físicos, danos familiares, adicção, custo à economia, crime, entre outros. Acá David Nutt, que é o tipo que hizo a escala essa que havia comentado, disse que os resultados mostraram que entre os danos do indivíduo, o álcool não está entre as substâncias mais perigosas. Em danos à sociedade é mais peligrosa, principalmente por seu impacto em acidentes de tráfico, a violência doméstica, a discapacidade, a perda de rendimento laboral, etc. Por isso que é uma droga complicada. Poderíamos falar uma tarde inteira solamente sobre isso, os efeitos do álcool, como interactua em os mecanismos receptores, como o álcool, a molécula invade a célula, como hace todo o processo e como se estrutura rapidamente. Pero deixamos para outro dia. O alcoolismo é um problema de saúde pública, assim que puse acá o alcoolismo como uma enfermidade e o etilismo é o hábito de consumir álcool socialmente. Acordem-se que estamos falando de definições. É muito importante que nós sepamos o que dizemos. Acá vou falar de tabaco também, que é outra droga socialmente aceitada, que tem suas complicações e que de hecho é tão perigosa ou mais que o álcool e que as outras drogas que estamos falando. Seu principal ativo é a nicotina, provoca síndrome de abstinência por interactuar com os receptores de dopamina e causa dependência social. As consequências podem generar câncer de pulmão, o que muitos de nós outros já sabemos, efisema pulmonar, bronquites, que são hipóxia, certo? Que é enfermidade pulmonar obstrutiva crônica, e aumenta o ritmo cardíaco e altera o aparato digestivo em fumadores ativos como em fumadores passivos também. Acaba-se a título de curiosidade o índice tabáquico, que é o número de cigarrilhos por dia por os anos que se fumou, e acá estão as tabelas de risco que para quem esteja curioso pode investigar depois. Passa. Sei que as redes sociais não são consideradas uma substância, mas generam substâncias. E já que estamos falando de personalidade, adicção e de neurotransmissão, tem tudo a ver com o que estudamos. Passa. De que maneira as redes sociais prejudicam ou afetam a saúde mental dos indivíduos? Bueno, o uso diário, quase diário da internet ha aumentado rapidamente na última década. Em 2007, miren, 2007, solo 22% das pessoas do Reino Unido tinham ao menos um perfil em redes sociais, mientras que em 2016, essa cifra aumentou 89%, estamos em 2023, e todavia encontrei estudos mais atualizados sobre o tema, por isso puse essa cifra. Passa. Os efeitos negativos das redes sociais são ansiedade, depressão, baixa autoestima, a búsqueda de perfeccionismo que pode levar a manifestar-se como transtornos de ansiedade. Cada 6 jovens experimentarão
um transtorno de ansiedade em algum momento de sua vida. E essas taxas de ansiedade e depressão nos jovens aumentaram uns 70%. Acordem-se que estamos falando de 2016, nesse estudo. Outro efeito negativo está em relação ao sonho. Numerosos estudos han demonstrado que o uso crescente de redes sociais tem ação significativa na mala qualidade de sonho. Para um título de curiosidade também, nossas pantallas de los teléfonos emitem um espectro de luz específico que estimula os conos e bastões de nossas retinas. Bueno, para os que não estudam medicina, conos e bastões são células especiais que temos na retina, que são captadoras de luz e que transformam toda a informação, que chegam a informação para o cérebro que pueda converti-las. Bueno, esse espectro de luz específico causa transtornos del sueño, não somente a pantalla, pero a emissão de los lúmenes que saem de ella. Síndrome de FOMO seria como Fear of Missing Out, que seria um termo em inglês como o medo de perder-se algo que está passando em linha, que não necessariamente está passando, mas existe um medo. É por isso que a cada rato estamos com estas pantallas, nossos teléfonos na mão, mirando a hora, mirando a notificação. Assim que é um síndrome, um conjunto de signos e síntomas. Passe. Como se não bastara, temos alterações comportamentais. Tudo que falamos de alteração dentro da medicina, gente, está involucrado com patologia. Se algo dentro do corpo, não somente a nível biológico, como a nível mental, está alterado, está patológico. Certo? Então, alteração comportamental. As plataformas das redes sociais proporcionam um fluxo constante e imprescindível de retroalimentação social em forma de me gusta, comentários, notificações e mensagens. Isso influi em como reaccionam as pessoas ante situações sociais na vida real, volvendo as pessoas neurologicamente mais sensíveis a recompensas e castigos sociais. Os indivíduos que estão demasiado tempo, isso já são estudos mais recentes, estão perdendo a capacidade de interactuar em determinadas situações da vida real, como recompensas, como competições, não somente no trabalho, como competições na escola, competições de esportes, etc. Para completar, passe. Para completar, temos uma alteração anatômica, uma alteração de verdade na estrutura do cérebro. Então, estudos de neuroimagem identificam cambios de volume de matéria gris, é decir, na morfologia de regiões específicas que estão associadas à adicção, e aí você as que vimos na classe anterior, inclusive. Que é uma região do cérebro responsável pelo sistema de recompensa associado à motivação e prazer. A alteração nessa região. Na corteza pré-frontal também temos alterações que seriam uma região involucrada por as tomas de decisões, autocontrole, planificação a largo prazo. Outra alteração anatômica que temos no cérebro seria a amígdala, que falamos na classe passada, inclusive. Desempenha um papel importante na resposta emocional e processamento do medo. O hipocampo é uma área fundamental para a aprendizagem. Está sendo alterado também gradativamente. E memória, claro. A substância negra e a área tegmental ventral está responsável por a produção e liberação de dopamina. Agora sim. Agora vamos falar de lo que me gusta. Passa. Tudo isso que estamos falando do ponto de vista recreativo, de certo modo. E agora vamos falar de ciência, vamos falar de medicina. A maioria de nós outros acá faz medicina e é isso que temos que entender. Uma coisa que me gostaria de deixar acá é que a marihuana também é uma questão de saúde pública e já vamos entender por quê. É importante que salgamos de acá não somente com uma informação, mas com informação de qualidade. É isso que quero passar para vocês. Para mim é de suma importância que
nosotros como médicos sepamos lo que decir, no solamente al paciente, como a otros futuros colegas que vamos a encontrar. Ese es un tema que está en amplia expansión. El cannabis es el futuro, es un nuevo paradigma de nuestra ciencia, de la medicina en sí. Está siendo hablado en todo el mundo y cada vez más. Y no solamente en la medicina, como en la economía, en la construcción de casas, construcción de bioticio, confección de ropas, etc. Está en plena expansión. Y nosotros como médicos dentro del área de salud, como promotores de la salud, deberíamos saber isso. Não quero que vocês salgan de acá para militar. Che, la marihuana existe, wow, una maravilla. Pero me gustaría que ustedes solamente supieran, que sepan la maravilla que puede ser. A marihuana medicinal é um término que designa os derivados da planta cannabis sativa, que se usa para aliviar sintomas causados de determinadas afectações médicas. Estamos falando de uma planta que tem mais de 400 substâncias, que está sendo estudada por mais de 50 anos, diversos estudos em todo o mundo. É a planta mais estudada do planeta. Um pouco de história, só para conceituar, para introduzirmos. O emprego de cannabis ou marihuana com fins medicinais se remonta a mais de 10.000 anos em Mesopotâmia, em Suméria, em China. O imperador chino Shen Nong utilizava té de cannabis como tratamento para a gota, o reumatismo, a malária, e incluso para fortalecer a memória. Esse é um dado interessante porque temos como estigma social o hecho de que usar marihuana mata neuronas e que deixa as pessoas um pouco mais retrasadas, digamos. Pero há diversos estudos novos que mostram que a marihuana promove neurogênesis, claro, usada de uma maneira apropriada. Não estamos falando mais de uso recreativo. É muito diferente que uma pessoa se monte um charuto desse tamanho e fume todos os dias de uma pessoa que usa um aceite de cannabis ou outro extrato. Em Egipto encontramos descrições de propriedades de cannabis medicinal de vários papiros, como de Ramsés III, 1700 anos antes de Cristo. La Índia é onde se atestigua o uso principalmente de componente de práticas religiosas em diferentes formas. Também os gregos o utilizavam sobretudo para combater hemorragias nasais ou expulsar parásitos como la tenha. É interessante isso. Sua aplicação não se limitava somente aos seres humanos e também se empleava para curar heridas e chagas de los caballos. CBD. O CBD é uma das mais de 400 substâncias que havia dado para vocês. Ha ganado popularidade nos últimos anos devido a seus benefícios para a saúde. Benefícios tais como alívio de dolor, redução da ansiedade e estresse, melhoria do estado de sonho, propriedades anti-inflamatórias. Alívio de dolor, porque o CBD pode ajudar a reduzir o dolor crônico ao interactuar com receptores do sistema endocannabinoide, que já vamos entrar em detalhes, do sistema nervoso central. Lo que é beneficioso para pacientes com enfermidades crônicas como artrites reumatoides, neuralgia de trigêmeo e fibromialgia. Fibromialgia, gente, é uma enfermidade incapacitante. Imagine-se sentir dolor em vários pontos do corpo durante todos os dias de sua vida e viver à base de medicamentos para dolor. Isso não é vida. Redução da ansiedade e do estresse. O CBD interactua com os receptores de serotonina, promovendo um efeito calmante e ansiolítico. Na melhoria do estado de sonho, o CBD também é demonstrado uma ajuda na qualidade de sonho e pode servir como tratamento adjuvante para